A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá pessoal, estamos aqui com uma satisfação indescritível. Acho que Clínica Via Neuro, em parceria com a Nova Era TV, nós estamos realizando o sonho de concretizar um projeto extremamente importante e relevante para a comunidade autista, no sentido de nós termos semanalmente um programa falando sobre a questão autista, tanto na infância, quanto na adolescência, quanto na idade adulta, construindo um conhecimento, podendo orientar tanto as pessoas na condição autista, quanto pais, profissionais, pessoas envolvidas nessa grande caminhada. E nesse nosso programa de abertura, estou tendo aqui a companhia fantástica da Juliana, da Karen, que fazem parte da nossa equipe. Nós três hoje estamos representando a equipe Via Neuro, em que todos vão estar falando com vocês sobre a questão da condição autista, tá? Porém, nesse nosso primeiro programa, a gente quer falar um pouquinho sobre como que a Via Neuro surgiu, por que a Via Neuro hoje está presente dentro da comunidade da região serrana de Santa Catarina e do estado de Santa Catarina, falar um pouco da nossa equipe para que vocês tenham uma aproximação conosco, sabendo quem nós somos, por que nós estamos aqui e como que esse conteúdo ele vai ser construído. Então, no primeiro momento, eu vou convidar a Karen para ela falar para vocês como que a Via Neuro surgiu, porque a Via Neuro ela surgiu de uma maneira um pouco diferente. Ela não surgiu como uma clínica tradicional, ela tem um fundamento emocional importante, e a Karen vai contar aqui para a gente um pouquinho. Bom, pessoal, como o próprio Clécio já disse, é um prazer estar aqui com todos vocês. A Via Neuro, ela surge desse casal, eu e o Clécio, pais atípicos, e que passamos por uma longa jornada em busca de diagnóstico para o nosso filho. Principalmente, inicialmente, né, um dos gêmeos, o Lorenzo. O Lorenzo, ele nasceu, teve um AVC isquêmico e teve um prognóstico muito negativo. Nós passamos muitos anos em busca do que acontecia com ele, em busca de respostas, né? E isso foi muito difícil na nossa caminhada. Encontramos muitas pessoas que não nos davam essa resposta. E aí, como pais, nós passamos a buscar cada vez mais, estudar cada vez mais, para tentar auxiliar o nosso filho no seu próprio desenvolvimento. Então, a Via Neuro, ela surge com um foco de levar às pessoas tudo aquilo que nós achávamos significativos e importante numa clínica especializada em neurodesenvolvimento. Temas como, e principalmente como, humanização, que era o que mais faltava para nós, acolhimento, respostas. E hoje a Via Neuro, ela é baseada nisso, numa humanização, numa equidade, num cuidado com quem cuida, né? Não somente na pessoa, na condição autista, mas principalmente no todo, tentando levar conhecimento, tentando levar acolhimento e, acima de tudo, tratamento com base em neurociência e excelência. A Karen falou uma coisa ali que eu quero só dar uma enfatizada quando ela fala de humanização. Humanização principalmente para a pessoa na condição autista no contexto terapêutico. O que nós vivenciamos, nós constatamos diariamente de pessoas que peregrinam por diferentes consultórios, diferentes especialistas, diferentes diagnósticos, diferentes tratamentos, overdoses de tratamento terapêutico,
E com a experiência que nós temos com 2 filhos autistas, nós percebemos e descobrimos na nossa caminhada que uma criança ela precisa ser criança, um adolescente precisa ser adolescente. E humanizar é respeitar a condição que essa criança e esse adolescente passam para que eles possam efetivamente ter qualidade de vida. O tratamento é para essa criança, é para esse adolescente, é para o adulto, e não para atender uma necessidade de quem está à sua volta, no sentido de gerar uma situação mais confortável. Esse foi o nosso grande aprendizado. E em cima disso nós construímos uma equipe, tá? Quantas pessoas hoje nós temos na nossa equipe? Hoje nós estamos em 11. Hoje nós temos 11 pessoas na nossa equipe. Gosto muito de falar da Juliana, tenho uma admiração muito grande pela Juliana. Juliana é neuropedagoga, especializadíssima dentro da neurodivergência, é uma profissional que eu tenho um respeito gigante por ela. Uma pessoa a quem eu me referencio muitas vezes nos meus momentos de dúvida, nos meus momentos de conclusão diagnóstica, e trabalha com as nossas crianças nesse processo de desenvolvimento. Então, eu gostaria que a Juliana falasse um pouquinho do trabalho dela, para vocês conhecerem o trabalho e o que ela faz dentro da Via Neuro. Olá, pessoal. Então, eu sou a Juliana, sou neuropsicopedagoga, e na Via Neuro a gente faz um trabalho, como a Karen já disse, muito humanizado mesmo. Então, o meu trabalho seria, eu costumo dizer que engloba as idades de 0 a 100 anos. Por quê? Porque enquanto estamos vivos, o nosso cérebro, nós podemos estar sempre aprendendo. Então nós trabalhamos com isso, com essa questão do desenvolvimento, a questão da aprendizagem. Claro que o nosso público maior, em especial para mim, são as crianças, os adolescentes. Então o trabalho é de investigação, de estar atento, de fazer esse acolhimento às famílias, de ouvir os pais, de ouvir a queixa, ouvir por que aquela criança, por que aquele indivíduo veio para as nossas mãos, o que está de obstáculo nesse desenvolvimento. Partindo disso, então, a gente começa o processo de investigação. É uma investigação minuciosa, uma investigação multiprofissional. O que seria multiprofissional? Seria vários profissionais engajados nessa investigação. E depois de multiprofissional, ela se torna interdisciplinar, que é o quê? Cada um pega tudo que foi coletado e nós discutimos para, vamos dizer assim, não é solucionar o caso, é mais para achar um caminho para aquela família. Então, a clínica em si é muito parceira, tanto da família quanto da escola. Acho que é uma coisa bem importante de a gente falar. Sim. Que em todos os casos, tanto de transtorno de neurodesenvolvimento como de dificuldades de aprendizagem, que é o que tem muito, que a gente se depara muito, uma das grandes parceiras nossas são as escolas, né? Então, nós estamos para agregar, nós estamos para estar junto com as famílias e com as escolas. E talvez seja esse o referencial da clínica, né? As parcerias, por quê? Porque a criança o adolescente ou o adulto vai para nós por alguns momentos, mas ele tem outra vida e a gente precisa estar trabalhando com todo esse ambiente que faz parte da vida dele, né? Uhum. Eu acho que é bem importante a gente colocar nessa tua fala, Ju, esse olhar diferenciado, como você cita, né? Sim. Nós não colocamos a pessoa, o paciente, num pacote, né? Nós não tratamos dentro de um diagnóstico, nós tratamos ele como um todo, investigar aquilo que aquela pessoa, aquele paciente faz, aquilo que ele não faz, que necessidade ele está tendo naquele momento de ser desenvolvido, mas sempre com esse foco de tentar trazer ao máximo o bem-estar, a qualidade de vida para aquela criança, adolescente ou adulto, para que ele possa, sim, manter as suas características, respeitando a sua individualidade, porém trabalhando aquilo que é necessário para que ele possa
se desenvolver mais, para que ele possa se adaptar de uma melhor maneira e de uma forma muito única. Sempre colocamos, nenhum paciente é igual ao outro, indiferente do diagnóstico. Podem ser vários autistas, mas cada um é um ser único, né? E esse nosso olhar é o que eu vejo como principal diferencial da Via Neuro, né? E eu costumo sempre dizer para os pais, né? Eles recebem uma hipótese diagnóstica e parece que aquilo, tudo que foi vivido, a criança que eles têm na frente se apagou. Aquele diagnóstico é o que vai prevalecer. Então, a gente faz um trabalho de orientação e de acalento com esses pais, de que o diagnóstico existe para que aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto seja compreendido. Mas ele vai continuar com aquelas características e precisa ser entendido e, a partir daquele momento, ainda mais respeitado nas suas características. E uma coisa que a gente enfatiza muito é a questão do potencial, né? Porque existe uma cultura dentro da neurodivergência que é uma cultura limitadora. Então, o que a gente procura fazer? Primeiro, o nosso processo de avaliação. Identificar todas as habilidades que a criança, o adolescente ou o adulto tem, explorar essas habilidades. A nossa parceria, a Juliana falou das escolas, no caso de crianças e adolescentes, nós também estabelecemos parcerias com faculdades, com espaços de trabalho. No meu caso, que avalio e trato o neurodivergente de diagnóstico tardio, não só oferecendo às instituições um laudo absolutamente completo, no sentido daquilo que aquela pessoa precisa de ajuste dentro do seu processo, mas nós também nos colocamos à disposição de ir aos locais, conversar com as pessoas e provocar esses ajustes. Eu sempre digo o seguinte: o ajuste, ele não precisa reinventar a roda, você precisa de pequenas atitudes de grande impacto, e é isso que a gente buscou. E como é que a gente chegou nisso? Né? A Via Neuro se formou, inicialmente começou com o Clécio e com a Karen. Logo em seguida veio a Juliana. Hoje nós temos a Venissa, que é psicomotricista, a Karen vai falar dela daqui a pouco. Nós temos a doutora Aline, que é uma médica neurodivergente, se especializando em neurodivergência para atender o nosso público. Nós temos a doutora Camila, nutricionista, que faz toda a parte nutricional. Temos 2 estagiários, Pablo e o Matheus. Tá faltando alguém? A Josi, que é enfermeira, a Josi, que atua... Nós temos na clínica alguns exames de eletroencefalograma, de neurometria, onde eu e a Venissa também somos neurometristas, né? Sim. E buscamos uma formação contínua, né? Juliana vindo para cá falando que passou o domingo estudando. Depois do diagnóstico dos nossos filhos, eu e a Karen, numa formação contínua. Eu sou um psicopatologista de formação inicial, trabalhei com psiquiatria há anos, inclusive tive um programa aqui na Nova Era falando sobre questões comportamentais. Depois me especializei em neuropsicologia, me especializei em musicoterapia, me especializei em avaliação e tratamento tardio de adolescentes e adultos, altas habilidades e superdotação, transtorno geral global do desenvolvimento, e atualmente sou mestrando em neuropsicologia, tá? Quer falar da Venissa pra gente? Sim. Bom, gente, ela vai estar aqui nos próximos programas também. A Venissa é, para nós, uma profissional-chave em todo esse processo. Por quê? Porque nós prezamos muito por essas questões de corpo, movimento, psicomotricidade. A base do neurodesenvolvimento, ela vem do corpo. E a Venissa, ela realiza esse trabalho, tanto de avaliação desses processos psicomotores, desses processos do que o meu corpo está falando, do que o meu corpo está demonstrando, para que a gente possa entender essa linguagem não verbal, seja de crianças, adultos ou idosos, que ela também atende, e trazendo para a nossa realidade dentro da neuropsicopedagogia, dentro das questões do neurodesenvolvimento em si, e principalmente
por exemplo, com as crianças que estão dentro do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, porque através do trabalho corporal é muito possível desenvolver controle inibitório, melhorar as questões das funções executivas, e hoje nós linkamos tudo isso com a neurometria. A neurometria, ela é uma avaliação completa do funcionamento cerebral. Então, através de inteligência artificial, nós conseguimos mensurar desde as questões cognitivas, fisiológicas, emocionais, daquela pessoa que está sendo avaliada através da avaliação chamada DLO. Juntamos toda essa base da tecnologia para validar os processos de aprendizagem e neurodesenvolvimento. Então, hoje, a criança, por exemplo, ela vem, nós fazemos a avaliação clínica, fazemos a avaliação de imagens 3D desse cérebro, juntamos todas essas informações para depois desenvolvermos qual é o melhor tratamento, o melhor protocolo terapêutico a ser utilizado com cada paciente. Eu digo que o trabalho da Venissa, voltando um pouquinho, complementa o meu e o meu complementa o dela, porque dentro de uma avaliação neuropsicopedagógica, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a questão do desenvolvimento motor. Então, toda a aprendizagem começa pelo corpo. Então, independente da idade que essa criança tem, que esse adolescente tem, essa avaliação psicomotora é muito importante e ela traz para mim, que trabalho com a aprendizagem, dados muito significativos. Então, às vezes a gente ouve muito dos pais, ouve da escola, essa questão referente ao corpo, eu prezo muito essa questão da educação física, e isso tudo, todo esse desenvolvimento traz para nós dados muito relevantes referente à aprendizagem. Então, a gente faz essa avaliação que a Karen comentou, multiprofissional, ela agrega toda essa questão do neurodesenvolvimento, com base, e isso não somos nós que estamos dizendo, não, é a neurociência que fala sobre isso, que a aprendizagem começa pelo corpo e é por ali que a gente começa esse processo de investigação. Como foi esse desenvolvimento das primeiras aprendizagens, para aí sim desvendar talvez uma dificuldade, um transtorno ou algo que possa estar de obstáculo para essa criança, né, e esse adolescente. E uma coisa assim que eu acho que vale a pena a gente enfatizar muito é que cada indivíduo é um indivíduo independentemente da idade. Você não tem um neurodivergente numa mesma condição e numa mesma situação igual ao outro. E quando nós falamos de neurodesenvolvimento, nós precisamos observar claramente dentro do processo, seja infantil, adolescente e adulto, qual é a etapa que essa pessoa está atravessando e o que ela precisa dentro daquela etapa. O que nós sempre tivemos muito claro e nós desenvolvemos ao longo de todos esses anos que a Via Neuro está em funcionamento, que trabalhar com neurodivergente, ele não pode estar pautado numa receita de bolo. Você não aplica o mesmo tratamento para a mesma pessoa, para todas as pessoas de uma mesma forma, numa mesma carga horária, etc. Por quê? Porque nós estamos falando de hipersensibilidade sensorial, nós estamos falando de rigidez cognitiva, nós estamos falando de várias características que nem todo indivíduo se adapta a um mesmo padrão e a uma mesma sistematização. Então, a partir do momento em que você explora o potencial dessa criança, desse adolescente e desse adulto, e que você faz com que ele tenha resultado através desse potencial, você efetivamente passa a ter resolutividade. Só que essa resolutividade, ela é uma consequência natural do quê? Primeiro, de um diagnóstico adequado. Então, você precisa olhar para essa pessoa inteiramente, em todos os aspectos. Se ela tem um déficit significativo numa área, você tem que encontrar aquilo que ela tem de potencial numa outra área e fazer desse potencial o teu grande instrumento de trabalho. E a partir desse processo, você então elabora um plano de tratamento adequado e esse plano de tratamento personalizado dentro da característica dessa pessoa, você vai construir o caminho para que ela então
alcance um resultado eficaz. Tanto que o que nós temos, né? Os nossos pacientes, eles normalmente passam por todos os profissionais dentro da clínica, eles são avaliados por todos, a equipe se reúne para identificar quais são os pontos de convergência e de divergência dessas observações, para que efetivamente e tecnicamente nós tenhamos uma visão muito clara sobre a pessoa, não sobre uma condição. Tá? Porque nós estamos falando de um indivíduo, de um ser humano. E a partir do momento que nós temos essa visão clara, nós vamos saber o seguinte, essa pessoa consegue ficar com a Juliana uma sessão por semana no máximo, ela não vai dar conta de ficar 2 ou 3 sessões. Então nós vamos explorar mais a Venice no Corpo em Movimento, que ela vai conseguir ficar 2 vezes por semana, do que lá. Essa criança está com um problema muito sério no aspecto pedagógico. Então ela precisa muito mais, num primeiro momento, de um trabalho neuropedagógico do que um trabalho terapêutico. Tá? Vamos fazer tudo junto? Às vezes não dá para fazer tudo junto. É uma criança que não tem condições, dentro da sua resposta neurodivergente, para bancar todo esse contexto. Não só isso, né, Clécio? Acho que é importante a gente colocar para as pessoas que essa sobrecarga, muitas vezes, ela é muito mais negativa do que positiva. Não só para o indivíduo que está em tratamento, mas para todo mundo que está ao redor dele. Porque, claro, num modelo ideal, quanto mais interação, quanto mais trabalho terapêutico é melhor? Não, nem sempre. Por quê? Como você bem colocou, essa sobrecarga, essas questões que podem prejudicar o desenvolvimento da semana, a família pode ficar muito impactada de atrapalhar as suas rotinas diárias, de sobrecarregar as suas rotinas diárias. Então, nós sempre olhamos aquele todo. Como é a estrutura dessa família? Como funciona? Qual a possibilidade deles estarem participando desse processo? A questão financeira, muitas vezes a gente, no nosso laudo, nós colocamos o tratamento ideal, descrevemos todas as necessidades e quando fazemos uma devolutiva, nós orientamos essa família, porque nem sempre essa família consegue bancar esse tratamento ideal, nem sempre ela tem todos os profissionais disponíveis no seu município. Nós temos aqui na nossa cidade, por exemplo, uma dificuldade enorme de conseguir fonoaudiólogos, TOs, né? Porque não temos tantos profissionais especializados. E não é uma realidade, né? Só da nossa cidade, né? Isso é uma realidade de várias cidades. Exatamente. Então, nós vamos direcionando de acordo com a prioridade. O que aquele indivíduo precisa nesse momento e por onde nós vamos começar dentro da realidade do todo, da necessidade, da família, da questão financeira e da não sobrecarga e cuidado com o paciente. É interessante a gente falar, você comentou da questão do laudo, do relatório. Esse nosso relatório é um relatório muito completo, né? Que ele traz, além de todas as informações técnicas, numa linguagem que qualquer pessoa que leia possa entender. E, além disso, orientações, né? Tanto para a família, porque o que acontece? Quando se recebe uma resposta, todos ficam muito perdidos, né? Então, a gente precisa estar olhando para essa família, vendo qual é a rotina, quais são as possibilidades. E, além da família, também uma orientação para a escola, porque também essa escola precisa ser orientada, também precisa saber olhar esse indivíduo e não olhar uma condição, porque se ele é neurodivergente, a gente precisa olhar para dentro dele, quais são as habilidades que ele tem e partir dessas habilidades para suprir as necessidades. Então, já no relatório tem todo esse respaldo tanto para a família quanto para a escola. Isso é bem interessante porque é algo que é uma necessidade mesmo que a nossa sociedade tem, de ter essas orientações, né? E o que as meninas estão colocando é muito relevante, porque isso também é feito com o público adulto, né? Semana passada, inclusive, eu vivi uma situação muito interessante.
em que tivemos uma sessão reunido com irmãos, com pais de uma paciente adulta, e que foi feita toda a orientação, tanto das características da condição autista, o que precisava, como se conduzir, e o feedback que eu recebi foi um feedback extremamente positivo da paciente, falando de como que as coisas tiveram um ajuste legal dentro de casa. Nós estamos chegando no final do nosso primeiro programa, tá? Então, assim, em nome da Via Neuro, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Eu gostaria que vocês divulgassem o nosso programa, porque o nosso programa ele vai poder ajudar muitas pessoas. Então, é um movimento inicial da Via Neuro, do Não Foi Ontem, mas nós precisamos de você em termos de divulgação para que a gente possa acessar várias pessoas, várias famílias, para que tenham acesso a essa informação, tá? E o acesso é muito fácil, vocês vão ter o contato aqui de como, no seu computador, no seu celular, ter acesso aos nossos programas, mas nós gostaríamos muito que vocês deixassem para nós sugestões, o que é relevante para vocês para a gente poder estar trabalhando. Acho que dá para deixar, depois a gente pode deixar, né, a rede social, pode ser através do canal do Não Foi Ontem ou da Via Neuro, para que vocês mandem as suas dúvidas, aquilo que vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui para vocês, porque esse é o intuito desse Neurotalk, estarmos aqui proporcionando a todas as pessoas do Brasil inteiro mais acesso, mais informação, com qualidade, com neurociência, com embasamento científico, e nós estamos sempre à disposição de todos, através das nossas redes sociais. Aproveito para agradecer o convite da Nova Era TV também, que deu esse espaço para essa parceria, que eu tenho certeza que será um sucesso para todos nós. Juliana? Agradeço e esperamos o próximo programa. E semana que vem nós vamos estar juntos, tá bom, gente? Um grande abraço para vocês, muita luz no caminho de todos.